Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Deco Lipe, eu sou criador de conteúdo literário no Primeira Orelha, onde eu falo de literatura infantil, infanto-juvenil e que tem a representatividade LGBTQIA+, e eu também sou escritor e estou com uma campanha de financiamento coletivo aberto chamada Vozes Nordestinas, que além de mim, Yuri Rebouças, Lorena Ribeiro e Lira Queiroz tem prefácio de Pedro Ruas, então está lá no Catarse, quem se sentir à vontade pode apoiar. E eu também sou escritor de Meus Pais e Eu. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês, né, com essas pessoas ilustres e incríveis, sobre as várias faces do Nordeste. Então, para começar, eu vou apresentar as pessoas que estão aqui comigo, que a primeira pessoa é GG Diniz, é autora cearense de fantasia, ficção científica e horror, e co-criou o movimento Sertão Punk. É editora na Corvos, editora, e para a revista Ignoto de ficção especulativa. E fala de literatura, escrita criativa e representatividade no seu canal e site Usina de Universos. Publicou obras como Morte Matada e O Sertão Não Virou Mar. Participou de antologias como Heroínas e organizou a antologia As Artes Mágicas de Ignoto. Oi, Gê, tudo bem? Oi, pessoal, boa tarde. Obrigada, editora Seguinte, pelo convite. É um prazer muito grande para mim estar aqui falando sobre o Nordeste e também falando sobre mim, né? Porque quem não gosta de aparecer. E é isso, pessoal. Espero que vocês aproveitem a mesa. E agora eu vou falar sobre Luísa de Souza, vulgarmente conhecida como Luísa de Souza, mas na verdade é Ilustra Lu. Nasceu em Currais Novos, no Rio Grande do Norte, em 1992. Estudou publicidade na UFRN e está na internet como @ilustralu. Trabalha como ilustradora, faz quadrinhos e participa de projetos empolgantes para ganhar a vida, manter o juízo no lugar e alimentar Goiaba, sua gata. Oi, Lu, tudo bem? Oi, gente, boa tarde. Muito bom estar aqui com vocês, muito bom participar e sempre bom falar de casa, né? Que é de onde a gente vai falar hoje. E muito legal estar aqui com vocês. E agora, não menos importante, vamos convidar Pedro Ruas, cresceu entre o Rio Grande do Norte e o Ceará, contador de histórias, é escritor, cantor e jornalista. Suas letras e narrativas contam sobre amores à primeira vista, protagonismo LGBTQIAP+, e potências de um Nordeste vivo. Enquanto Eu Não Te Encontro é o seu livro de estreia e foi ganhador da Clipop, o concurso literário da editora Seguinte. Oi, Theo. Oi, gente! Prazer estar aqui na Flipop. Para todo mundo que está em casa assistindo a gente, que essa mesa seja incrível, que a gente possa ressaltar as potências desse Nordeste vivo, colorido, cheio de muitas coisas lindas para nos ensinar. Então vamos que vamos, Flipop 2021! Ai, gente, a empolgação é toda esse povo GLS animado, né? Povo da diversidade. É o povo... LGBT, povo animado. Amo. Então, meninas, a gente já estava conversando um pouquinho e a própria descrição da mesa ela faz um questionamento em que eu vou deixar para o final e a gente faz esse arremate com esse questionamento, certo? Em primeiro lugar, eu quero perguntar a vocês. O Nordeste, né, é uma região com 9 estados e uma enorme variedade cultural e linguística. Então, já que, como a Luísa falou, que a gente está falando de casa, eu quero saber qual o Nordeste, né? De qual Nordeste vocês estão falando? Pode ser G, Lu e Pedro, e depois a gente vai remodelando, para não ficar todo mundo assim, né? Sem saber o que falar. Só sem saber a ordem, né? Então, eu sou do Ceará. O meu Nordeste, na verdade, é o Nordeste das cidades grandes, porque eu nasci em Fortaleza, eu sempre morei em Fortaleza, que é uma das maiores cidades do país. Então, assim, o meu Nordeste é muito Nordeste da cidade grande. Eu ia para o interior, assim, para visitar o interior do meu pai,
mas eu nunca morei, por exemplo, no interior. Então, para mim, o Nordeste é o Nordeste das cidades grandes, para mim, o Nordeste é o Nordeste do desenvolvimento tecnológico, porque eu não coloquei na minha bio, mas eu faço bacharelado em Química, então eu estou sempre em muito contato com o desenvolvimento tecnológico que existe no Nordeste, então isso, para mim, é uma coisa que me é muito cara. E também é o Nordeste das pessoas pretas, o Nordeste das pessoas LGBTQIA+, porque eu sou bissexual. Eu tenho que falar porque eu sei que eu tenho cara de hétero, mas enfim. Esse é meio que o meu Nordeste, sabe? Eu estou sempre falando desse recorte de ser uma pessoa nordestina, uma cearense, que sempre morou na cidade grande, que sempre teve acesso a muita tecnologia, que sempre esteve imersa nesse meio por causa da minha educação superior. Eu estou sempre falando também do Ceará das festas, do carnaval, das baladas, porque também é uma vivência muito minha. E eu também falo muito do Nordeste Fantástico, do Nordeste das lendas de lobisomem, das lendas de OVNI. Eu não sei por que aqui, mas a minha mãe sempre conta história de OVNIs, história de lobisomem, eu sempre coloco isso nas minhas histórias também. Então, o meu Nordeste é meio que esse. Lu? Eu venho de um estado vizinho, que é o Rio Grande do Norte, mas, ao contrário dela, o meu Nordeste só veio virar o Nordeste urbano, as grandes cidades, 10 anos atrás. Eu morei até os 18 anos no Seridó do Rio Grande do Norte, que é uma zona bem perto de onde está a zona de desertificação, é o interiorzão, assim, uma cidade com mais ou menos 45 mil habitantes. Isso quer dizer que eu tenho mais seguidores no Instagram do que gente na cidade. Então, isso é uma coisa muito doida de se pensar. Mas o meu Nordeste sempre foi um Nordeste mais... uma cidade mais pacata, uma cidade mais quietinha, onde poucas coisas aconteciam e eu ficava muito agoniada porque eu não me identificava tanto com aquelas coisas. E aí a gente vai se desgarrando um pouco das coisas para dizer, não, eu sou diferente, porque eu li os livros, eu vi as histórias enquanto eu era jovem e eu pensava, não, as coisas só vão acontecer quando eu sair daqui. É isso que a gente aprende ao longo da vida, que a gente é ensinado, principalmente quem mora no interior, a gente cresce sabendo que vai sair de lá. Você cresce para se mudar. E no momento que eu tive que imergir na cidade para poder fazer Arlindo acontecer naquela cidade, poder fazer com que a história que eu vivi fosse fielmente retratada, eu acabei tendo que mudar o conceito que eu tinha da cidade, olhar para a cidade, tanto para as ruas, para a estética da cidade, quanto para o que ela significava para mim de um jeito diferente. E eu venho de um Nordeste bem que continua sendo um pouco machista, um pouco cabeça fechada, mas que muda em alguns pontos, e quando a gente muda, o que está ao nosso redor muda um pouco também. Então, eu venho do Nordeste, onde Arlindo é um pouco dessa missão de mudar as coisas. Eu venho de um Nordeste próximo da Gabi, próximo da Ilustra Lu, um Nordeste em movimento, né? Meus pais são artistas de rua, então eu cresci no movimento Escambo, que é um movimento de teatro livre de rua, das artes públicas de rua, então sempre morei em muitas cidades, e foi isso que me levou a um neologismo que eu cunhei, que se chama pote cearense, né? Fala meio dessa minha mistura entre o Ceará e o Rio Grande do Norte. A família da minha mãe é de Carnaúba dos Dantas, também do Seridó, da região de Ilustra Lu, sendo que menor ainda, 8 mil habitantes. Mas eu vivi a maior parte da minha vida em Icapuí, que é na fronteira, uma cidade do litoral. Isso já dá muito do norte do que é o meu Nordeste, né? É esse meu Nordeste que é do limiar entre a praia e o sertão. Já morei aí em mais de 8 cidades, entre o Ceará, o RN, a Paraíba. E o meu Nordeste é um Nordeste de muita arte, é um Nordeste da mistura da capital e do interior, é um Nordeste LGBTQIAP+, de muita luta política, sempre estudando em escolas públicas.
e isso me proporcionou uma perspectiva diferente, né, da minha região. Sempre tive nas menores cidadezinhas possíveis, convivendo com os mais diferentes tipos de pessoas desse Nordeste, e é esse Nordeste que eu tento trazer nas minhas histórias. E é um Nordeste que eu amo e estou feliz demais que a gente está aqui podendo falar sobre ele hoje. E é engraçado vocês falando sobre a quantidade de habitantes que cada um tem. Eu sou da capital de lá de Salvador, né? Mas eu estou aqui agora no Vale do Capão, na região do Cerrado, daqui na Chapada Diamantina, e aqui tem 3.000 habitantes. Então, assim, a quantidade que eu tenho de seguidores no Instagram é maior do que a quantidade de pessoas que estão aqui. E eu acabo variando também entre esses nordestes, que é a Bahia, né? O país Bahia também nessa pegada tão gigantesca, né? Tão plural. Na própria Bahia já é esquisito isso. Imagine, né? A região inteira. Gente, então, dito isso, a gente tem como tema, né, essas várias faces que a gente tem na nossa região. Então, vamos agora adentrar essa literatura, né? Como que vocês observam o movimento literário nordestino no nosso cenário atual, né? Hoje a gente está aqui dividindo esse espaço numa grande editora, cada um com o seu percurso, mas cada um vem de uma luta, né? Não é assim, simplesmente acordei e estou aqui na Flip Pop, não é bem assim. Então, fala um pouquinho como que vocês observam isso, e a gente vai começar por G, né? A gente faz essa ordem novamente. Tá bom? Então, eu posso falar muito da ficção especulativa, que é fantasia, ficção científica e horror, que é o meu nicho, pode-se dizer. E eu observo que não tinha esse movimento todo quando eu cheguei. Quando eu cheguei, não era tudo mato, porque eu sou relativamente nova. Mas, assim, quando eu cheguei e comecei a tentar entrar no mercado, quando eu tinha 19 anos, que já faz quantos anos, pelo amor de Deus, 5 anos atrás, não tinha tanto essa conversa de haver a necessidade de representar outras regiões do país, além do eixo Rio-São Paulo. Não tinha muito essa conversa da necessidade de representar outras regiões do país pelas próprias pessoas dessas outras regiões do país também, que era uma coisa que é importante falar sobre, que as pessoas gostavam muito do Nordeste, ainda gostam, né? Como objeto. Tipo, se fosse uma pessoa de São Paulo falando do Nordeste, era maravilhoso. Mas aí, se você fosse um autor do Nordeste, o cearense falando sobre o Nordeste, aí, de repente, o pessoal não se interessava tanto. Mas aí eu observo que atualmente começou, nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, começou uma conversa muito forte sobre a necessidade da gente ver a representação do Nordeste feita por pessoas nordestinas. E aí eu percebo que a participação de autores nordestinos no mercado começou a aumentar bastante. Começaram a surgir iniciativas que eram focadas nisso. Por exemplo, surgiu o selo Carcarás, a minha editora, da Corvos. Na época eu não trabalhava na Corvos, então Carcarás é um selo só de ficção especulativa nordestina. Aí começou a surgir outras iniciativas, as editoras grandes e pequenas começaram a buscar autores nordestinos para escrever sobre o Nordeste, o que, assim, para mim foi fantástico. Então, eu vejo que a gente está, assim, numa curva de ascensão, que cada vez mais esse debate está acontecendo, as pessoas estão percebendo a necessidade de que é importante a gente chamar autores nordestinos para falar do Nordeste, é importante o Nordeste não ser só um objeto, do ponto de vista de pessoas de fora da região. Então, assim, eu vejo com muito otimismo o cenário atual, eu vejo que a gente está crescendo, eu espero que a gente continue a crescer mais, e que as conversas sobre os diversos Nordestes que existem continuem a acontecer. Massa. Eu venho do cenário independente, eu fazia quadrinhos, faço quadrinhos desde 2014 e trabalhei em editora independente aqui em Natal. E a gente sempre foi muito de fazer as coisas. Eu e a Aureliana, quando eu digo a gente, eu falo eu e a Aureliano, principalmente, porque a Aureliano é um autor daqui de Natal também, muito bom, que lançou agora Madame Xanadu. A gente trabalhava na mesma editora independente e a gente fazia o rolê de viajar e vender as coisas e ir para as feiras e para esses rolês assim. As feiras independentes sempre foram muito importantes, tanto para a minha formação como
quadrinista, como autora, mas para a gente aprender a se vender também. Que sempre quando eu vou para as feiras, assim, nesses eventos grandes, assim, de literatura, de quadrinhos no geral, eu percebo muitas pessoas tendo muita dificuldade de se vender. E a gente fez isso por muito tempo, porque era o único jeito da gente desenrolar o que a gente fazia. A gente fazia um evento por mês lançando um zine, né? Fazia um zine no final de semana e ia lá fazer um rolê num barzinho aqui em Natal e para vender as coisas. Eu também trabalhei na produção das feiras literárias de Natal e de Mossoró, que foram uma parte muito boa da minha construção como autora também, porque eu via como essa representatividade acabava entrando, porque não era só o Nordeste raiz de cordéis e coisas, tinha toda uma pluralidade, tinham os livros de terror, tinham os romances, tinham várias coisas, e eram sempre autores daqui, e eu tive muito contato com vários autores, mas eu também sentia muita falta disso quando eu saía daqui, nos eventos que não eram no Rio Grande do Norte, ou não eram no Ceará. Eu participei de eventos, em João Pessoa também tinha uma cena muito incrível. O trabalho de Chico foi muito inspirador e ainda é, como o trabalho dele como ilustrador, como capista, como tudo. E eu percebo que essa representatividade nesse cenário começou a mudar um pouco a perspectiva nos últimos tempos, porque a internet deu uma horizontalizada no de onde vinham as coisas. Antes a gente só recebia as informações, não tinha muito como espalhar. E eu acho que a internet, tanto o YouTube quanto o Wattpad, quanto o próprio Twitter, Instagram, essas coisas, as pessoas que escrevem aqui conseguiram começar a ter uma plataforma para ser vista. Eu acho que essa horizontalizada na criação de conteúdo deu essa possibilidade para a gente. E aí, quando a gente consegue ser visto, o trabalho da gente é de qualidade, não deixa a desejar. Tipo, a gente não só via coisas do Rio de Janeiro e São Paulo porque o trabalho lá era melhor, a gente só via porque era quem tinha o controle dos canais, era quem tinha como ser visto. Então, a partir do momento que as outras regiões, e entre elas o Nordeste, começa a ser vista também, e o conteúdo tem qualidade, a gente começa a chegar em outros cantos. Eu acho que parte muito daí. Nossa, concordo muito, e acho que você falou algo que é muito importante da gente estar ressaltando, que é a questão do publicizar, né? A gente tem movimentos e ações como essa que você colocou com a editora Tribo lá em Natal, há alguns anos atrás, e todas essas ações, elas existiam há muito tempo, elas existem há muito tempo. A questão é que elas não tinham espaços de visibilidade dentro da mídia, né? Por isso que eu coloco que quando a gente fala em um movimento literário nordestino, eu sinto que a gente também precisa reforçar que essa é uma jornada de retomada, né? Que é uma jornada de saída de uma perspectiva de silenciamento imposto para o protagonismo. E essa jornada não é de agora, é um percurso político que vem se delineando há algumas décadas já, né? Que a gente já vem batendo de tecla nisso desde que o centro de poder político do Brasil sai do Nordeste para depois passar para o Sudeste, e todas essas questões de silenciamento e de exploração do Nordeste que acontecem desde então. E aí a gente chega no momento, 2021, com todo esse movimento de protagonismo nordestino explodindo dentro da pauta midiática do país, né? Mas a gente também precisa tomar cuidado para não colocar o Nordeste e a nossa visibilidade que a gente está tendo agora como mera moda. Porque eu tenho visto alguns desses discursos online de colocar o Nordeste como moda. Se a gente coloca o Nordeste como moda, a gente também ignora as articulações políticas que o Nordeste tem feito aí há muito tempo para se reerguer após esses séculos de exploração e opressão no Brasil.
o que a gente tem que estar pensando dentro dessa realidade é fazer aquela crítica, né? De que maneira esse mercado que está despertando para a potência do Nordeste não vai utilizar as nossas pautas para continuar nos oprimindo de outras maneiras, né? E na literatura, eu sinto que o fortalecimento de uma pauta identitária muito forte e a necessidade de vozes antes marginalizadas pelas elites, né? De buscar espaço e de representar suas histórias com as forças e as potências que essas histórias precisam. Então, o que artistas nordestinos têm feito nas diversas searas, eu digo assim, nos diversos campos de atuação, na música, na literatura, no audiovisual, é muito forte o que está acontecendo, né? A gente tem diversas obras surgindo nesse momento e quando a gente olha de uma maneira muito isolada, a gente tem essa tendência a achar que é algo muito passageiro, fugaz, mas não é. E eu vou só deixando esse recadinho aqui, porque o Nordeste não é uma moda, o Nordeste não vai passar, e o Nordeste, pelo contrário, junto com o Norte, com o Centro-Oeste, junto com as regiões, as partes marginalizadas do Sul e Sudeste, vão se juntar e vão estar crescendo e vão estar mudando esse câmbio de poder no país. E beijinhos, diversidade, chegamos para ficar e não tem moda que passe. Eu acho isso muito importante, porque eu vejo que é uma coisa que eu percebo meio negativamente com o que está acontecendo. É que realmente as pessoas colocam assim, meio que o Nordeste como moda, como tendência. E, assim, é uma coisa positiva de certa forma, mas às vezes as pessoas meio que tratam só como moda. E, gente, não tem como ser moda. Não é exatamente uma coisa passageira, né? Exatamente, porque moda passa. E essa Exato. questão da necessidade da gente elevar as vozes nordestinas é uma coisa que é muito importante. E outra coisa também, assim, que eu acho interessante falar quando a Ilustra Lu falou da internet, é que, gente, a gente não precisa esperar sei lá, grande mídia, sei lá, dar espaço pra gente, não. A gente pode fazer o nosso, sabe? Especialmente agora com a internet, assim, ficou mais viável fazer isso. A gente pode fazer o nosso, a gente pode fazer o nosso rolê independente, porque eu tô aqui, eu tô como autora independente, assim, eu não tenho contrato com a editora grande, o Sertão Punk é um movimento que foi todo construído na internet, com Medium, com publicação gratuita na Amazon, e agora eu tô, por exemplo, dando painel em evento chique da Áustria, tá ligado? Então a gente pode fazer o nosso, a gente não precisa esperar que as pessoas nos dêem espaço, a gente pode criar os nossos próprios espaços, a gente pode construir as nossas próprias plataformas, e aí a gente faz o nosso e não precisa que ninguém dê licença pra gente, sabe? E os nossos... E só complementando. E as nossas redes de fortalecimento também, né, amiga? A gente tem aí o Coletivo Oxi, que o Deco é um representante, que uniu diversas vozes do Nordeste, vozes LGBTQIA+, para estar ocupando esse espaço. A gente tem diversas ações de financiamento, várias ações que estão surgindo, e eu acho que o Nordeste, nesse sentido, é uma referência muito forte para as nossas outras regiões marginalizadas no Brasil, de como a gente consegue se articular e como a gente vai ocupando esses vazios para se fortalecer na cena mesmo. Sim, e quando... pode falar, Lu, pode falar. Não, que tipo, essa coisa da gente não esperar que as pessoas deem espaço para a gente tem o nosso próprio espaço, a gente sempre teve o nosso espaço, só falta a gente ocupar ele. O espaço, os leitores sempre tiveram aqui, sempre tiveram sede dessa representatividade. Os espaços, o incentivo financeiro até sei lá, estado público, ou os catarses, essas coisas que a gente tem como recurso, a gente tem como criar não criar, a gente tem como tomar esses espaços para a gente e ocupar eles com um conteúdo que venha para perto. Uma preocupação minha sempre foi trazer as histórias que eu estou contando para perto de mim, para perto da minha história. E eu acho que é isso que acaba fazendo sentido para a gente, que está aqui falando num evento de grande porte, como a Flip Hop mas a gente só... eu só entrei na Flip Hop ano passado, por exemplo,
porque não era um evento presencial, porque a internet possibilitou, no meio de uma pandemia, que isso acontecesse. Então, esse tipo de situação em que a gente não necessariamente depende mais, a gente pode perceber que a gente não depende mais dos eventos presenciais, a gente pode fazer coisas online e chegar a mais pessoas e conhecer coisas diferentes. Eu acho que é muito importante para a gente prestar atenção nessas coisas, tanto como criador de conteúdo, quanto consumidor mesmo. E é também, pelo menos como eu observo, a gente também encarar que tanto a publicação independente quanto a publicação em pequenas editoras, né, elas são válidas. A gente, às vezes, quer mirar, lógico que a gente quer almejar coisas que são grandes, né, mas às vezes a gente vai fazendo do pequeno. Então, assim, o mercado, pelo menos na minha vivência desses 3 anos que eu tenho no Primeira Orelha, é justamente, eu estou aqui engateando, e hoje eu estou aqui numa Flip Pop que, como o Lu pontuou, graças a esse momento virtual, talvez a gente não tivesse presencial, que seria acontecer em São Paulo, por exemplo. Né? Então, assim, a gente tem esse espaço dentro do mercado. A gente precisa fazer qual é o caminho que a gente vai escolher para poder fazer com que isso aconteça. Onde que eu vou colocar a minha história que vai fazer para chegar em outras pessoas e aproximar da gente. Né? A gente, às vezes, tem a nossa voz tão silenciada que a gente lê as histórias, eu estou escutando o Lu falar rolê, e a vida inteira eu escuto, desde quando começou essa coisa na internet, eu escuto rolê, e eu sempre falei rolê, pois é, e eu sempre falei rolê, e o Lu está aqui agora falando do rolê, e eu, gente, é rolê, né? Então, sabe, essa perda de identidade até do nosso falar. Então, acho que o mercado tem engateado para isso, ele está olhando com a gente, não, eu acredito que não como moda, mas se estiver indo como moda, que a gente pegue essa moda e faça ela permanente, sabe? Que a gente use sempre aquele cintinho que amarra aqui assim na pontinha e siga nosso baile, porque se a gente está podendo ter esse lugar de fala nesse momento, a gente faça dele bom proveito para que isso continue. Falei pra caramba, gente. Perfeito. Deco, perfeito. Eu não sei se eu estou adiantando alguma pergunta, mas isso do jeito de falar as coisas é uma coisa que eu sempre me preocupei muito, até de colocar no meu próprio quadrinho. Arlindo, foi uma publicação super feita na web e feita em tempo real, que eu ia fazendo a cada semana. Ixi, será que eu travei? Meu Deus, eu travei. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Ouvindo. Foi uma publicação feita a cada semana e as pessoas sempre vinham me perguntar, tipo, mas você não acha que é muito difícil para as pessoas que não são daí, quando você coloca palavras como mufino, gaiato, não sei o que, no seu quadrinho? Eu sempre recebi esse tipo de pergunta. E eu ficava, minha gente, se eu passei a vida inteira assistindo novela, escutando as gírias de Rio de Janeiro, de São Paulo, e eu entendi o que é, por que as outras pessoas não vão entender o que eu tô falando? É tão difícil assim você pegar o seu celular e dar um Google? Eu tenho certeza que algum canto tá explicando. Ainda mais hoje em dia, né? Que a gente tem essa facilidade. E é justamente essa é a próxima, aproveitar que o Lu está falando sobre isso, a gente ter essa pluralidade mesmo das nossas falas, né? E a gente traz isso nas nossas histórias. Agora eu quero que vocês falem como que vocês olham isso dentro dos livros, né? Como que vocês observam esse movimento dentro dos livros? Que eu acho que, às vezes, até livro que a gente lê, que se passa aqui, não tem. A gente fica assim, gente, cadê? Sabe? Tipo assim, cadê que eu estou falando? Não estou falando nada aqui até agora, sabe? Como que vocês observam isso? Aí pode começar com o Peu, aí depois Lu e depois Gi. É importante, né, amigo? A gente tem um mercado editorial que ainda é muito centrado na publicação de livros estrangeiros, né? O espaço dado à publicação de livros estrangeiros é muito maior que o espaço que é dado à publicação de nacionais, né? E ainda mais de nacionais de regiões diversas. E como esse mercado ele é centrado em um eixo regional específico, que é de Rio, São Paulo, os tradutores sudestinos, né? Os profissionais que são convidados
para participar desse processo de produção são profissionais, sobretudo dessa mesma região. Então, quando a gente vai ver livros traduzidos, a gente está vendo livros traduzidos através de uma perspectiva sudestina ou sulista. Então, as expressões que geralmente são adaptadas para essas obras, elas carregam essas marcas linguísticas dessas regiões. Então, quando a gente cresce em um contexto onde o que é considerado literatura nacional, por exemplo, é modelado por esse mesmo mercado editorial focado em uma região específica. E quando as obras que chegam nas livrarias de todo o país são obras estrangeiras, no caso, quando traduzidas, que chegam às livrarias de todo o país, são obras preparadas por esse mercado, focado nesse eixo regional, o que a gente tem é um silenciamento e um apagamento da diversidade linguística do país, né? Então, quando a gente vê esse movimento do Nordeste, de outras regiões ocupando essa literatura e dizendo essa literatura também é minha e essa literatura também precisa carregar a nossa voz, a gente vai mudando isso, porque é o que eu repito sempre em todas as mesas que sou convidado. Representatividade é algo muito mágico e é contagiante. Quando a gente se enxerga visto e representado em uma obra, a gente não aceita mais voltar a uma posição de não lugar. A gente não aceita mais voltar à posição do não existir. Então, para leitores nordestinos que vão ler Gabriel, G.G. Diniz, Deco Lippe, Lustralu, Pedro Ruas, diversos artistas, eles vão se encontrar aí e vão lembrar como é bom se sentir visto, como isso nos empodera, como isso nos dá força para seguir crescendo, né? Então, é parte desse nosso papel hoje, enquanto artistas, está mostrando essa dinâmica, está cutucando essas feridas e dizendo por que as coisas são vistas como são, né? E ainda mais desse contexto de centralização do poder midiático, a gente tem, por exemplo, no jornalismo que é colocado como sotaque neutro, que é esse sotaque neutro que não existe nunca, né? E que é uma tentativa de invenção das grandes empresas localizadas nesse eixo geográfico específico que tentam apagar os nossos sotaques, que tentam apagar as nossas subjetividades, né? E eu acho que é sobre isso. E falando um pouco ainda com relação a essa representação, a gente fala de Nordeste de um modo mais macro, enquanto campo geográfico de representação das nossas histórias, porque essa ambientação é necessária. Para mim, foi muito importante demarcar, enquanto eu não te encontro, como a comédia romântica nordestina, potiguar, LGBTQIA+. Eu precisava fazer isso porque eu sabia que era um movimento pioneiro, porque eu sabia que nas livrarias meus leitores não iriam encontrar uma comédia romântica nordestina, jovem adulto, tão facilmente. Então, precisei demarcar isso. Mas a gente também precisa extrapolar, saber que dentro dessas ambientações nordestinas, a gente tem várias outras subjetividades. Nós temos nossos personagens LGBTQIAP+, nós temos os nossos personagens pretos, nós temos personagens com de diversas minorias que estão coexistindo ali naquele espaço, né? Então, eu quero chegar no dia em que a gente possa... em que pautar essa diversidade regional não seja uma surpresa. Eu quero que chegue um dia que não pareça inédito, que para ler um livro ambientado em Natal, um livro ambientado em São Luís, em Fortaleza, em Manaus, em Palmas, em Canoa Quebrada, em Campina Grande, em Goiânia, o nosso leitor ele não se surpreenda, porque para ele vai ser natural se sentir visto e representado do lugar de onde ele vem. E essas histórias elas precisam ser ouvidas, e eu sinto que a gente está nesse caminho de chegar aí, e que o nosso trabalho de sementinha hoje é ir empoderando as pessoas para que elas se deem conta de quão bonitas e importantes são as histórias que estão ao redor delas e que essas histórias precisam ser contadas. Eu queria muito que toda vez que um autor que é sudestino apresentasse um livro dele, no lugar dele dizer que é um livro nacional, eu gostaria que ele dissesse que é sudestino. Para só aí eu precisar dizer qualquer coisa sobre o livro que não se passa no Sudeste. Porque é isso que as pessoas entendem. Quando você vai, um ator nacional. É um ator nacional, então ele é do Rio de São Paulo. E isso é uma coisa até para a gente para o público que lê a gente, que é daqui, quando chega e faz, menina, e você é daqui, eu achava que você era de outro canto.
como se o trabalho que é bom nunca pudesse ser daqui. É uma coisa muito, muito, muito doida que a gente vai só observando com o tempo. Pedro falou esse negócio da representatividade e é muito, muito doido com o quão gratas as pessoas ficam por a gente ter feito o que a gente tinha que ter feito há muito tempo, que é, a gente escreveu as histórias que a gente se identifica, a gente escreveu as histórias que se passam no lugar de onde a gente vem, a gente escreveu as histórias onde a gente se enxerga. E esse é o poder dos espelhos. Tem o Janot Dias, que ganhou o Pulitzer de melhor ficção. Eu não lembro qual era o livro exatamente, mas o discurso dele do Pulitzer é muito bom, que ele fala que ao longo da vida dele, ele passou a vida se achando monstruoso. Porque quando ele assistia os filmes, as novelas e lia os livros, ele nunca podia se enxergar. E quando a gente não se enxerga nos espelhos, geralmente são as coisas que são sem alma, que não se enxergam no espelho. E aí ele passou a vida se achando monstruoso, e ele disse, não, eu vou passar o resto da minha vida construindo histórias onde as pessoas que são como a pessoa que eu fui, possam se enxergar como se a minha missão em vida agora fosse construir esses espelhos que trazem as histórias para perto de mim, assim as pessoas que são como eu podem existir plenamente, sabendo que elas são vistas, sabendo que elas existem. Porque assim, a gente não tem como ser uma coisa até saber que ela existe. E esse orgulho, esse gosto por fazer as coisas, mostrando que a gente é daqui, mostrando que o trabalho que a gente faz é bom, mostrando que a gente é o famoso, aquela frase do filme da Regina Casé, Que Horas Ela Volta, que é assim, eu não quero mostrar que eu sou melhor do que ninguém, eu só quero mostrar que eu não sou pior. Então é exatamente isso. A gente tem esse orgulho todo porque o que a gente produz é bom, gente. Tem muita gente boa fazendo muita coisa massa aqui e que não é vista e que não chega em tanto canto, justamente por causa desse poder tão concentrado em outra região. E só antes de passar para a Gabi, teve algo que você comentou na sua fala que me tocou muito, que é isso de que a gente é visto como autor regional, mas os nossos colegas do Rio e São Paulo, eles são vistos como autores nacionais, né? Eu acho que esse debate ele precisa ser cada vez mais colocado dentro da roda, porque a gente vai sendo pintados nesses rótulos e acabam que uma pauta que o Nordeste é uma pauta que nos liberta, acaba se tornando, às vezes, uma prisão justamente por isso. Porque, por exemplo, autores nordestinos são só colocados para falar dentro de espaços que sejam sobre Nordeste. Porque autores nordestinos não estão em outras mesas falando sobre Young Adult, falando sobre quadrinhos, falando sobre todas as nossas outras pautas, sabe? Então, é importante a gente compreender que a nossa nordestinidade, que a nossa identidade nordestina, ela nos acompanha sempre, do mesmo jeito que a nossa identidade queer nos acompanha, e que a gente não pode resumir os sujeitos nordestinos, sujeitos LGBTQIA+, a esses espaços. Porque quando a gente está ocupando... Mas a gente não é só isso. A gente não é só isso. E quando a gente está ocupando todos os nossos outros espaços que também nos pertencem, é aí que a gente também consegue descentralizar esse dito centralizado. E só aproveitando que você está falando de 2 segundos, vocês falando sobre essa questão dos quadrinhos, aí ontem teve uma mesa, né, sobre quadrinhos, eu fiz assim, gente, por que a Luciana não está lá? Aí eu fiz, não, ela está na mesa comigo. Aí depois eu me lembrei que Lila, eu acho que Lila é de lá de Salvador. Lila é de Salvador. Aí eu fiz, meu Deus, graças a Deus a gente está um outro espaço, porque a gente está vivo, porque ainda tem isso, né? Quando fala de literatura da gente daqui, só pega um monte de gente morto, né? E a gente aqui vivo, pulsante, né? Como o Pedro coloca na bio dele, do Nordeste vivo. A gente está aqui falando sobre, vivendo e acontecendo. Mas, enfim, isso é uma pauta para daqui a pouco. Vai, gente, me perdoe. Então, na verdade, né, o que falar depois dessas falas maravilhosas. Mas, assim, é realmente uma coisa que eu sinto enquanto autora nordestina é que, assim, a gente ainda é meio que colocado numa caixinha. A gente é colocado na caixinha de regionalista e a gente é meio que colocado na caixinha, assim, de nordestino como se fosse tudo o que a gente é.
E, assim, não, né? A gente é outras coisas também. E eu acho que isso é muito importante a gente questionar, porque, assim, pelo menos eu sinto que isso limita exatamente o que é que eu posso criar. Porque é uma expectativa sobre a gente do que é uma arte nordestina, do que é uma arte que abraça o Nordeste. E fica uma expectativa meio que injusta em cima da gente. Isso, para mim, é muito importante porque como eu falei no começo dessa mesa, eu sou nordestina da cidade grande, eu sou nordestina da tecnologia e tudo mais, e aí o meu Nordeste é muito diferente do Nordeste que as pessoas esperam. E aí eu fico naquela situação que às vezes eu me sinto assim, um pouco assim, pressionada a escrever sobre o Nordeste diferente do meu, só para ter um apelo maior. Porque só é reconhecido assim como Nordeste se for de um certo jeito, que não é o meu jeito, que não é. Então, eu acho muito importante, assim, se falando assim, da representação do Nordeste, é muito importante a gente questionar essa caixinha e não colocar a criação nordestina, a arte nordestina, autores, ilustradores nordestinos dentro dessa caixinha. A gente pode criar todo tipo de coisa, a gente cria todo tipo de coisa já, assim, desde sempre. E é muito importante a gente assim, reconhecer isso. E sabe, não colocar a gente numa caixa, não esperar que a gente saia necessariamente, não estou dizendo que isso é errado, mas tipo, tem que estar tocando triângulo com um chapéuzinho de cangaceiro para ser nordestino. Não, né? Vamos lá. Vamos abrir nossa cabeça. Que esses estereótipos acabam prendendo a gente. Eu lembro muito de uma entrevista, eu não sei se foi uma entrevista ou foi um tweet de Chico, que é um quadrinista absurdo da Paraíba. Ele é de Patos, eu acho, também. E ele disse, eu passei muito tempo da minha vida fugindo da ideia de fazer uma história de cangaceiro, porque as pessoas só achavam que isso era tudo que se podia ter no Nordeste. E ele tá agora, ele fez, eu passei muitos anos trabalhando minha cabeça para poder conseguir fazer uma história de cangaceiro sem achar que as pessoas vão ficar achando que o Nordeste é só isso. E eu me lembro muito dessa fala dele, e eu fico pensando muito que, por exemplo, a história que eu escrevi em Arlindo, porque é uma história sobre amadurecimento, é um slice of life, que, como se diz nos termos gringos de Young Adults. E eu nunca vi uma história que se passasse numa cidade interior parecida com a que eu vi. Eu acho que quando a gente pega, não nesse sentido de pegar do estereótipo, mas de pegar o nosso cotidiano e trazer para a história. E a gente é feito desse lugar, que tem esses pontos de estereótipo, mas que vai muito além disso. Eu acho que é muito importante que a gente perceba isso e não deixe de fazer as histórias só porque é daqui ou só porque as pessoas vão achar que é tudo cactus, Juliette, etc. Não é. E a gente pode dar a nossa própria perspectiva para as coisas. Porque só eu posso escrever a história que eu escrevi, só Pedro pode escrever a história que ele escreveu, só Deco, só GG pode escrever as histórias que ela escreveu, porque as histórias, elas não passam só pelo lugar de onde a gente vem, elas passam pela gente também. E é por isso que não importa quantas histórias de Nordeste já tenham sido criadas, nunca vai ser do mesmo jeito, porque não foi você que escreveu, não foi a mesma pessoa que escreveu. Então, isso é uma coisa importante, tipo, não é porque, tem esses livros que se passam no Rio Grande do Norte, que não vai ter mais livros no Rio Grande do Norte. A gente já leu quantos livros se passam em São Paulo, gente? Pelo amor de Deus. Nossa, mas isso é uma coisa assim, muito importante a gente falar, porque ficou meio que uma situação que a cota nordestina tem um livro passado no Ceará. Acabou. Pronto, agora não pode ter mais. Já tem. Tchau, acabou. E aí, no caso, eu tô lascada, né? Porque meu livro é tudo no Ceará, lasquei. Não, mas é isso, quantos livros a gente já leu que se passam no Rio de Janeiro? Quantas histórias a gente já viu que se passam em São Paulo? Por que essas histórias não cansam? Por que só daqui que só pode ter um e pronto? A gente, eu acho que foi na PocCon, a gente falou pelo direito de poder fazer várias histórias sobre a mesma coisa, porque a gente vive vendo hétero fazendo histórias sobre a mesma coisa, no mesmo canto, do mesmo jeito, com a mesma perspectiva. A gente pode fazer essas coisas
tanto dos clichês foram negados para a gente, porque a gente não está na região onde as coisas acontecem na ficção, a gente não está nos espectros onde as coisas acontecem, então todos os clichês são possíveis para a gente. Tem tanta história para ser escrita sobre o lugar de onde a gente vem, tem tantas histórias para serem escritas sobre todos os lugares, a gente não precisa ficar preso numa coisa só. E quando a gente fala, é só uma coisa que eu acho que é, pelo menos como eu penso, né? Que precisa ter um pouco de cuidado, é que, assim, às vezes o que a gente acha que é estereótipo é a vivência de alguém que está no Nordeste. Então, se esse estereótipo que ganhou espaço e é o que nos recortam, a gente faz a nossa parte e continua produzindo o que a gente acha e o que a gente vive de Nordeste. O estereótipo, ele não anula o Nordeste porque é vivência de outras pessoas do Nordeste. Então, pelo menos quando eu penso assim, quando a gente ataca uma coisa em que assim, não, a gente não é só isso, tá, meu amor, você tá falando de você, eu tô falando de mim, Lu tá falando de Lu, Gê tá falando dela, Pel tá falando dele, e cada um tá com o seu Nordeste. Não é porque o Nordeste que foi dado como estereótipo, porque ele é ruim. Porque tem isso, a gente acaba colocando que aquilo que é o estereótipo que está ali é ruim, mas às vezes não é ruim. Não adianta a gente estar cansado de uma coisa em que a gente que é marginalizado, a gente que é invisibilizado, está invisibilizando outras pessoas porque está tendo essa notoriedade. Sim. Então, cada um faz a sua busca, cada um faz o seu corre para que todos os nordestes eles consigam ser contemplados, que eles consigam ser abraçados. É só para ter esse pouquinho de cuidado que às vezes a gente faz uma coisa porque não me contempla qual é a voz que a gente quer ser escutada. Se a gente está falando de marginalização, se a gente fala de um estereótipo, é porque não me representa, mas representa uma outra pessoa. E a gente não tem o direito de bater em uma outra pessoa porque não me representa, porque não é o Nordeste que foi pautado num estereótipo que não é nosso, que não foi a gente que estereotipou. Entende? Não foi a gente. Tem uma peça de teatro que foi essencial na minha formação como escritora e como quadrinista, que foi A Invenção do Nordeste, que é feita pelos meninos do Grupo Carmim, lá de Natal, que é incrível, eu recomendo muito, inclusive, o Budejo, com o autor do livro que inspirou a peça. O Budejo é um podcast muito bom também, que tem várias entrevistas e que dá essa visão super plural do que é o Nordeste. E eu acho que é uma coisa para todo mundo, não apenas pessoas que são do Nordeste ou gostam do Nordeste, mas para todo mundo entender de onde vêm esses estereótipos, quem criou esses estereótipos. E a gente está a Nordeste de quê? Qual é esse centro que faz com que a gente esteja Nordeste? Entendeu? Sim, bem importante a gente pensar nesse sentido. E nisso do estereótipo, né, que Deco acabou de falar, que é um dos temas centrais dessa mesa, lembrar que os estereótipos eles estiveram por muito tempo nas mãos de quem nos explorava e quem nos oprimia. Exatamente. Né? E quando esses estereótipos eles residem dentro de quem nos explora, dentro de quem nos oprime, os estereótipos eles têm um objetivo, que é de nos enfraquecer, que é o de nos colocar dentro de uma bolha, de nos achatar. E foi isso que foi feito com o Nordeste por muito tempo. O objetivo de quem tinha o poder no Brasil, dentro dos seus eixos regionais políticos de poder que a gente tem estruturado hoje, queria abafar a potência do Nordeste. Porque o Nordeste já foi o centro de tomada de decisão desse país por muito tempo, né? E para sair desse regime, tinha que se negar o que havia antes. Então, o Nordeste foi explorado propositalmente, foi silenciado propositalmente para que sua força fosse abafada ao longo da história, né? Então, todos esses estereótipos, eles se proliferaram e eles cresceram enraizados dentro desse inconsciente coletivo com o objetivo claro de nos apagar. Mas no momento em que a gente faz essa jornada de retomada para o nosso Nordeste, com a nossa força, contando as histórias que nós sabemos, histórias do sertão do Nordeste, histórias do litoral, histórias das regiões montanhosas do Nordeste também, a gente vai abraçando essas pluralidades e a gente vai indo nos estereótipos sem permitir que esses estereótipos eles nos resumam, nos invisibilizem e nos causem dor.
é a tirada desse não lugar para o local de protagonismo, que é quando a gente utiliza esses estereótipos hoje para contar as histórias que nunca foram nossas, para estar colocando na capa de um livro 2 meninos se abraçando, imitando uma cena icônica de Titanic, e hoje nas livrarias de todo o país e um best-seller nacional. Então, essa jornada, a gente ter essa consciência de que os estereótipos eles surgiram com uma razão, de nos invisibilizar, de nos colocar... Um projeto criado. Exato. E que hoje a gente vai desmantelando esse projeto. E retornando lá o que estava no início, Nordeste não é moda, e essa nossa fortalecimento político que vem eclodindo agora só vai continuar. Eu até me esqueci do que eu ia falar, porque a fala foi muito bonita. Mas, enfim, eu particularmente... a gente está falando de estereótipo, né, que acaba sendo o questionamento da mesa. Eu acho que é muito importante... A única coisa assim, sobre estereótipo que eu acho muito importante é o entendimento de que isso não resume o Nordeste, que esse é o meu problema com os estereótipos. Não é que eles necessariamente existam, porque geralmente eles são parte da vida das pessoas do Nordeste mesmo. Tem cidade interior pequena, tem cidade que está como a Lu falou, em área de desertificação, então tem seca, tem tudo isso, mas a questão é que não define a região como um todo. O Nordeste não é um monólito, e ele não é um monólito representado por essas poucas coisas. É meio que isso a discussão que eu queria trazer, justamente para a gente não pensar na arte nordestina como sendo só um monólito também. Necessariamente sobre essas coisas. Pode ser sobre várias coisas, pode ser sobre isso, pode ser sobre várias coisas. Nessa conversa eu me lembro muito de uma história que eu li, que eu achei fantástica, que foi o Cangaço Overdrive do Zé Wellington. Porque Cangaço Overdrive é uma história que fala sobre cangaço e seca. Mas, assim, foi uma coisa assim, que abriu minha cabeça, porque o Zé Wellington trabalhou essa temática de uma maneira assim, que para mim fez muito sentido. E foi assim, fantástico. Era uma história de um cangaceiro, que ele foi trazido de volta à vida, que ele morreu, só que preservaram o corpo dele. E aí, tantos tempos depois, no futuro, trouxeram ele de volta à vida. E, tipo, a questão da seca era porque tinha os coronéis privatizando a água, que eu achei fantástico, porque é uma coisa que está acontecendo no Nordeste. O pessoal, pelo menos no Ceará, se não me engano. E aí, tipo assim, fantástico, sabe? Então, assim, é importante... Sobre a questão dos estereótipos, é só a gente entender que não é... A nossa arte não é só sobre isso, não precisa ser sobre isso. Pode ser sobre várias coisas, porque o Nordeste é uma região enorme, pluralíssima, tem gente de todo jeito, e a arte nordestina pode ser de todo jeito. Concordo. Eu quero agora falar, a gente já começou falando sobre a questão de tomadas de decisão, né? E aí a gente entra nesse aspecto. Como o Paulo pontuou, a questão do nome da mesa que tinha sido divulgada, da descentralização e tal. E aí a gente pode perceber que talvez haja algumas questões de quem está ali em cima, né? De quem está ali fazendo essa organização, né? Então, assim, como que eu quero que vocês falem um pouquinho sobre essa tomada de decisão dentro do mercado que a gente vive, né? Não nacional, que a gente não tem como falar de tudo, mas assim, como que vocês observam esses lugares de tomadas de decisão para algumas coisas que são publicadas, né, e são organizadas e tal. Vai, minha irmã, que você tá assim, cheia de mão, você tá cheia de mão. Esse é o seu momento. Já tá assim, a hora dela chegou. Gente, como vocês já devem saber, eu acho que foi no ano passado, eu não sei nem quando foi, a minha memória é um lixo. Enfim, eu sou a editora de uma editora, sou a editora da Covos Editora, que é uma editora baiana, o fundador Henrique Moraes, que ele é de Feira de Santana, na Bahia, e eu sou da editora, que eu sou de Fortaleza, Ceará. E assim, eu percebi, eu chegando nessa posição de estar tomando decisões, foi que eu percebi a necessidade de que não basta só, tipo, ter autor nordestino. É muito importante que existam editores nordestinos, existam profissionais do livro nordestinos, toda a cadeia existam pessoas nordestinas, porque nessas pequenas coisas nessas pequenas decisões que a gente pode acabar alienando pessoas, a gente pode acabar, enfim, trazendo malefícios de alguma forma, sabe? Assim,
Seja na decisão de, não vamos publicar nenhum autor nordestino, ou então, às vezes, na decisão de, publicamos um, não vamos publicar mais nenhum, sabe? A gente precisa estar não só na posição de produzir conteúdo, mas também nas posições editoriais, assim, da gente estar trabalhando com os textos, a gente estar escolhendo o que a gente vai publicar. E, assim, para mim foi fantástico o Henrique Moraes ter feito o convite para me tornar editora na Corvus e para eu também me tornar editora na Revista Iglu de ficção especulativa, porque eu saí daquela posição de que eu estava só produzindo conteúdo para eu também estar decidindo que tipo de conteúdo vai ser publicado. E aí, eu estando nessa posição, pude tomar decisões de tipo, vamos trazer autor do Nordeste, vamos trazer autor do Norte, vamos trazer autor do Centro-Oeste. Eu estava organizando a antologia das Artes Mágicas do Ignoto, que é sobre a escola de magia brasileira. E aí, por exemplo, eu estive na situação de que eu pude tomar a decisão, vai ter autor de todas as regiões do Brasil nessa antologia. E aí fomos atrás de autores de todas as regiões do Brasil, e está lá, a antologia, todas as regiões do Brasil estão representadas na antologia, o que para mim foi assim, uma coisa fantástica. E é meio que isso, sabe? Assim, a estrutura é feita de pessoas que tomam as decisões. E aí a gente não pode assim, ficar satisfeito só com estar se beneficiando dessa estrutura, mas também a gente precisa buscar fazer parte dela, para que cada vez mais vozes nordestinas elas possam ter espaço, elas tenham o espaço delas, que elas sejam tratadas com respeito, que elas não sejam reduzidas a uma coisa só. Essa é uma coisa assim, muito importante, porque, sei lá, acontece de um tudo, acontece de tipo, publicamos só o autor nordestino, acabou. Ou então, tipo, vamos publicar ponto que fala do Nordeste dessa forma, que eu já vi acontecer. Então, assim, é muito importante que a gente esteja participando da estrutura também, para que a gente possa levantar as pessoas junto com a gente. É meio que isso, sabe? A gente não seja só a gente sozinha, que a gente possa trazer outras pessoas com a gente, que elas tenham espaço, que elas sejam tratadas com respeito, que elas não sejam reduzidas a só ser nordestinas. Então, por exemplo, na questão de organizar evento, é muito importante a gente pensar em todas as mesas. Tem gente de todas as regiões do Brasil? E aí as pessoas que são do Nordeste estão falando só sobre o Nordeste, é uma coisa muito importante da gente pensar, e que passa também pelo processo de tomada de decisão. Então, assim, eu acho que é muito importante ter gente nordestina em todo canto, absolutamente todo canto. Gente nordestina sendo editoras, gente nordestina trabalhando com edição de texto, trabalhando com preparação, com revisão, estando no pessoal de marketing, estando com o pessoal de aquisições das editoras grandes, pequenas. Para mim é muito importante. Tudo você falou. Pode ir, se joga. Eu quero complementar. Tem uma coisa que eu sempre lembro, além daquilo que Pedro tinha falado sobre as traduções e como isso acaba apagando as outras vozes, os outros sotaques e as outras coisas. Eu penso muito que a gente não pode depender só desse vir de cima. Eu acho que como produtora de conteúdo, as feiras independentes, o estar nos outros lugares de maneira independente é muito difícil, não é uma coisa tranquila, não é uma coisa fácil, não é uma coisa que dá para todo mundo fazer o tempo todo, até porque como produtor de conteúdo a gente acaba tendo, às vezes, mais de um trabalho, não só o de produtor de conteúdo, mas sempre tem uma coisa ali a mais, mas é muito importante que a gente tenha em mente que a gente não depende só das grandes editoras, que a gente pode chegar e fazer criar um evento. O evento eu acho que é como é que eu posso dizer? Eu acho que é um dos lugares mais fáceis da gente florescer como artista independente, que é chegando nas pessoas e não tendo medo de apresentar o próprio trabalho, não tendo medo de chegar e dizer, olha, isso aqui que eu faço. Esse quadrinho, esse livro fala disso, ir lá vender, ir lá juntar o dinheiro e publicar independente, e ter uma equipe
de pessoas, tipo, conversar com as pessoas que fazem a mesma coisa que você e conversar com as pessoas, conversem com as pessoas da área, façam esse networking, porque isso é muito importante, porque, assim, a gente não tem como esperar que venha essa boa vontade das pessoas de vir e dizer, nossa, você, pessoa de outro lugar que não é o meu, que fala de um jeito diferente, que não é o jeito que eu falo, vou aqui te dar recursos para você fazer isso. Não vai ser assim. Você tem que ter público, você tem que ter várias coisas para conseguir esse espaço. A sensação que eu tenho é que a gente tem que correr o dobro para conseguir a metade, ainda, em 2021. Total. Mas é por isso que eu gosto de estar no espaço de tomada de decisão, sabia? Porque quem me segue no Twitter sabe o que eu faço. Eu chego, gente, alguém conhece algum autor de tal estado? Porque geralmente o que acontece é que eu estou procurando gente de tal canto para publicar na Corvus, e aí eu vou no meu Twitter, gente, alguém conhece? E aí também... Mas aí, pessoal, não tenham medo de se vender. É uma coisa assim, não esperem me de cima, realmente. Às vezes vem. Às vezes vem. Fiquem de olho no meu Twitter. Quando eu escrevo especulativo, fiquem de olho no meu Twitter, que é @CMolene. Mas é exatamente isso. Não espere alguém lhe descobrir, porque isso vai dificultar muito mais. Faça o seu, tipo... divulgue, mostre às pessoas o que você faz. Não de cima, não. Às vezes acontece. Toda a fala de Gabi ali no início, né, sobre essa necessidade de não tenha medo de se vender. Eu tinha muito medo de me vender. De estar em papéis de posição de poder. Eu lembrei de um episódio de The Bold Type que o Deco me lembrou que em português se chama O Poder Feminino. E aí, na segunda temporada da série, a Cat, ela é a chefe das redes sociais, ela é uma mulher preta, bissexual, e ela precisa contratar uma pessoa nova para integrar a equipe dela das redes sociais da revista Scarlet. E aí ela quer alguma pessoa que agregue com uma voz nova e diferente. Ela encontra uma pessoa perfeita, que é uma jovem chamada Angie, super talentosa, comentários bem afiados, mas o conselho da revista barra a contratação da Angie, porque a Angie não tem diploma e não vem de uma condição de privilégio. A Cat se choca, porque em seguida todos os currículos que aparecem para ela são de pessoas que vêm de uma realidade muito parecida com a sua, universitárias, classe média alta, brancas, e isso não agregava na discussão que ela queria fazer. E eu achei esse exemplo muito necessário, porque reforça que o nosso problema é estrutural. O mercado editorial ele está centrado em uma região específica e em especificidades dessas mesmas regiões, né? Então, quando o centro de tomada de decisões do mercado não está abraçando a nossa diversidade, então isso é um problema muito sério, né? Porque, por exemplo, no meu caso, antes eu sonhava em fazer o curso de produção editorial, quando eu estava me preparando para o Enem. Mas eu nunca consegui fazer o curso de produção editorial porque os principais cursos estão no Rio, em São Paulo, no Sul, não tinha aqui no Nordeste, né? Queria muito participar de uma Bienal, eu tive que juntar dinheiro um ano todinho para conseguir ir numa Bienal quando tinha 17 anos, em 2013. Então, a gente precisa se perguntar o tempo todo que possibilidades e como é que esse mercado está se abrindo para abraçar de fato essa diversidade, sem depender de ações pontuais. Por exemplo, eu chego na seguinte através de uma ação maravilhosa que foi a Clipop, um concurso de literatura pop, que objetivava buscar novas vozes, né? Então, no momento em que a gente percebe que a gente precisa buscar novas vozes que não sejam um dos lugares que a gente está acostumado, a gente vem também de uma jornada em que a gente percebe que existe uma lacuna representacional. A seguinte percebeu isso, mas a minha pergunta é: o que vai ficar de institucionalizado para além dos concursos, né? O que é que a gente vai estar fazendo para garantir que o acesso a essas novas vozes faça parte da política das empresas onde a gente trabalha? Então, eu espero que o que eu passei com a Flipop, com a visibilidade que Enquanto Eu Não Te Encontro está tendo, mostre que essas obras elas têm potenciais comercial e que elas só precisam de espaço. Então, quando a gente vê isso,
a gente reconhece as estruturas de poder que não viabilizam o acesso dessas vozes marginais, e a gente vai mudando essas estruturas para impedir que elas continuem nos oprimindo e reforçando privilégios, e nunca só com ações pontuais, mas com ações que se estendam assim definidamente pela frente, porque quero que outros Pedros Ruas apareçam, outros Ilustraluz, outras vozes que são incríveis e que precisam desse espaço, mas que se forem depender só de concursos, por exemplo, não sei se elas vão chegar sempre às nossas editoras. Não, olha, isso é muito importante, porque essa questão de ações pontuais super restringe as oportunidades que a gente tem, entendeu? Porque, tipo, eu tô, especialmente como autora negra, eu fico muito observando isso, que, tipo, assim, autores brancos, assim, não necessariamente nordestinos, mas autores brancos, assim, em geral, o tempo todo recebendo contrato com grande editora, tendo agenciamento, essas coisas assim, e aí, autor negro é uma coisa mais pontual. Então, tipo assim, a chance que você tem de conseguir todas essas coisas, se só são ações pontuais, é muito mais baixa. Tem que ser um esforço constante, tem que ser É a coisa do fazer o dobro. Trabalhar Exatamente, o dobro para conseguir a metade. A gente tem que fazer o dobro, o triplo, para ter a mesma oportunidade que os outros conseguem com menos esforço. É tipo horrível. E, assim, tem que ser política, tem que ser o tempo todo. E é por isso que é muito, assim, eu gostei muito de, assim, me tornar editora e tal, de estar nessa posição, porque realmente, para mim, é uma coisa que eu faço todo dia. É todo dia. Toda publicação eu me pergunto, tá, tem gente de todas as regiões do país? Quantos autores negros tem nessa publicação? Todas as publicações. Todas. Quantos autores negros tem aqui? Quantos autores que são LGBTQIA+. Eu saio contando, gente. Eu sou assim. E para mim é tipo, no mínimo 50% autores negros. Para mim, por exemplo. E aí também tem que ter autores de todas as regiões do país. É assim comigo, sabe? Mas aí, gente também vai falando... eu percebo que é mais a exceção do que a regra. Sim, e até comentar só uma última coisinha sobre isso, que uma das grandes possibilidades de autores acessarem, né, o mercado, a publicação tradicional, são através das agências, né, as agências literárias. E a gente precisa, dentro das nossas agências, também estar trazendo esse debate, porque se as nossas agências elas continuam agenciando majoritariamente artistas do eixo do mercado editorial, a gente está impossibilitando que novos manuscritos vão chegando nas mãos das grandes editoras também. Então, fica esse recado para as nossas agências, para que abrir esse olhar e para a gente estar buscando a pluralidade dentro desses espaços também. E falando... Valor, pode falar. Pode dizer. Ó, gente, rapidão. A gente falando de agência, e quando a gente for para ver as agências estão tudo lá embaixo, não é todo mundo que tem acesso, não é, enfim, é um outro recorte, é uma outra burocracia que a gente tem que enfrentar enquanto pessoas independentes que estão produzindo, para encontrar essas pessoas, para que essas pessoas nos vejam, enfim, né? Tem tudo isso ainda. Pode falar, Lu. O que eu ia dizer é que eu ia mandar um beijo para a minha querida agência 3 Pontos, que está aí, se eu estou sendo publicada pela seguinte, também é trabalho de Tassi, uma agência que tem muita gente LGBT, que tem gente de todo canto, e eu fico muito feliz de fazer parte disso. Arrasou! Gente, olha, vai começar. Eu separei 950 perguntas, né? Mas eu achei que as 950 perguntas ia caber dentro de 1 hora, mas já tem 1h11, né? Então, assim, eu queria falar muito cada um, a gente acabou falando cada um, que cada pessoa faz e o que produziu, e que acaba ajudando bastante. Mas o tema da mesa, né, na descrição da mesa, ela tem um questionamento, né? E a gente acabou discutindo tudo isso e falando muito respondendo, na verdade, essa questão. Mas eu quero deixar essa questão aqui para que vocês, caso queiram contribuir para fomentar essa resposta de uma forma mais direta. Né? E a pergunta é a seguinte, né? A gente é dado como regionalista, né? Porque a gente está fora do país, a gente é região metropolitana, a gente é a pessoa que está ali, não é da capital, a gente é região metropolitana. E a pergunta que tem é a seguinte: quais são os caminhos para desconstruirmos os estereótipos que ainda persistem no Nordeste? Né? A gente falou de tomada de decisão, a gente falou de agenciamento, a gente está falando de um monte de coisa. Mas se vocês pudessem resumir para que a gente consiga responder essa pergunta, vai ficar muito interessante.
eu vou repetir que tá todo mundo com cara de pergunta de Enem. Tá todo mundo assim, o GG coçando, o Lu olhou pra cima. Amo. Amigo, é um combo. Eu tava pensando na né? resposta. Não, mas para mim a Como? resposta é muito simples. Para mim a É. resposta é muito simples. É só deixar todo mundo falar, tá ligado? Quando tiver um monte de gente nordestina produzindo, chegando em muitos espaços, pronto, isso você resolve no instante. Pronto. Exato, isso. é o combo de tudo isso, né? É o combo de a gente estar nesses espaços de tomar decisão, é o combo de ver nossas histórias publicadas, é o combo da gente sair incentivando a criação de novas histórias que possibilitem essa ventilação constante, né, do fazer literário no país. E falta essa diversidade e a gente institucionalizar isso, né, para não ser algo passageiro de momento, né? E também o fortalecimento das nossas relações afetivas, dos nossos coletivos, para que a gente não precise depender dos ditos que vêm de cima para a gente continuar ocupando esse mercado e fazendo essa arte florescer por aí. Eu gostaria também de falar para os leitores que, tipo, leiam outras coisas além do que está óbvio. Procurem coisas novas, procurem autores que vá para os temas, conheça outros nomes, conheça mais gente, leia mais, leia outras coisas, porque eu acho que a gente está muito acostumada a ler as mesmas coisas, a ver as mesmas carinhas nos mesmos cantos sempre. É muito importante que o público também perceba isso, e o público é a força motora do capitalismo. A gente tem que chegar em mais gente, como autores que não estão necessariamente neste eixo chamado de centro, sabe quem definiu isso, né? E aí é importante que a gente perceba que a gente não é menor do que ninguém. A gente tem qualidade, a gente tem conteúdo, a gente tem tanta coisa para além de só esse nomezinho nordestino. A gente aqui tem 2 estados sendo representados aqui, o Rio Grande do Norte e Ceará. Deco na Bahia. Deco na Bahia. Tem tanto mais gente, tanto mais canto para se conhecer, para se ver nas histórias. E tanta gente para se enxergar nessas histórias que às vezes não faz sentido a gente ficar vendo a mesma coisa. Acho que vale a gente procurar mais e pedir mais. Demandem mais dessas editoras, demandem mais dessas grandes editoras, peçam mais autores diferentes, procurem vocês os autores independentes que fazem as coisas que vocês gostam e falem para as editoras, falem sobre, mandem os seus amigos lerem, porque quanto mais público a gente tem como independente, mais fácil é a gente chegar em grandes distribuições. Porque é isso que diferencia o independente do mercado, do grande mercado. É o poder de distribuição. Não, demais. Assim, é importante perceber que quando a gente está em publicações menores e a gente é independente, o nosso alcance tende a ser menor. Então, se você é leitor e você se importa um pouco assim, com isso, é importante você também buscar. Porque a gente, sei lá, eu sou autora independente, né? Eu sou autora independente, não tenho agência, eu fico meio que amarrada, principalmente às minhas próprias redes. Mas aí eu tenho quantos seguidores no Twitter? 2.700. Então, tipo assim, mal alcançando. Então, assim, eu falei no começo dessa live que é muito importante a gente fazer o nosso. Independente de houver uma estrutura por trás ou não, vamos fazer o nosso, independente mesmo, é isso que eu tenho feito até hoje. E, assim, se você é leitor, se você é público, se você se importa, é bom buscar. Porque, assim, da nossa posição fica muito difícil a gente chegar até você. Então, assim, a gente tenta, a gente faz marketing, a gente se vende, mas a gente tem nosso limite, porque a gente não tem uma estrutura grande por trás da gente, sabe? Então, é bom buscar. Vão buscar, vão criar público, vão panfletar, vão divulgar, porque é assim que a gente chega em espaços maiores. E só para finalizar aqui esse fio da meada,
que a gente utilize as plataformas que nós construímos enquanto escritores, enquanto produtores de conteúdo, para elevar outros nomes dos nossos. Que a gente utilize sempre aquilo que a gente tem, do que a gente conseguiu, de seguidores, de leitores, para estar espalhando a nossa arte, espalhando outros materiais. Porque quando a gente torna as nossas plataformas individuais em espaços individualistas, a gente não leva para longe, enquanto coletivo, enquanto comunidade, tudo que a gente consegue. Então, é sempre esse lado também, a gente, enquanto escritores que estão ocupando o mercado editorial tradicional, fazer dos nossos espaços pessoais espaços para elevar outras vozes. E vamos juntos nisso aí. É isso tem lugar para todo mundo, isso aqui não é uma competição, dá para todo mundo ganhar. Todo mundo sabe ler, todo mundo consegue ler mais de um livro, dá para ler o livro de todo mundo, não é uma competição. Gente, maravilhoso. Eu quero muito agradecer a seguinte pelo convite e a confiança, né? Que eu já tinha falado com o Paulo, já tinha falado um monte de coisa. Quero muito agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente. Então, eu peço que vocês façam seus jabás, né? Falem onde encontram vocês nas redes sociais, os livros de vocês, que daqui a pouco o Paulo já vai entrar aqui para poder a gente encerrar. G. Todo mundo parado esperando, gente. Vamos lá, vou fazer o meu jabá. Aproveitar, porque né, eu só tenho 2.700 seguidores no Twitter, então quando eu falo lá, quase ninguém escuta. Vamos lá. Assinem a minha revista, Revista de Minutos de Ficção Especulativa, fantasia, ficção científica e horror, tem conteúdo toda sexta para os assinantes, e as edições trimestrais, então assinem minha revista. Fiquem de olho na Covos Editora, né, porque é a editora que paga desconto. Então, fica de olho, me sigam no Twitter, @Celulene, eu estou sempre por lá, e se você for autor nordestino e você escreve ficção especulativa, é bom me seguir, porque na maioria das vezes é no Twitter que eu vou para catar gente, então fiquem de olho, me sigam no Twitter, @Celulene, eu também tenho meu canal no YouTube, Usina de Diversos, então me sigam lá, comprem meus livros, Morte Matada, Sertão Virou Mal, Colonizador, O Ovo. É isso, gente. Obrigada. Lu? Oi, gente. @IlustraLu em tudo que é canto. Onde você puder achar IlustraLu, eu tô lá. Leiam Arlindo. Arlindo agora está presente em todas as livrarias do Brasil inteiro. Está também disponível no meu próprio Twitter, na íntegra, para quem quiser ler antes de comprar. Então, eu espero que essas histórias cheguem mais gente. E eu queria indicar também, só aproveitar para indicar Madame Xanadu, de Aureliano Medeiros, que é uma história de Natal, que se passa exatamente na mesma época de Arlindo. Então, a gente tá lá no bate-bola jogado, eu no interior, ele no litoral, na mesma época que a história se passa. Eu fico muito feliz de ter gente fazendo muita coisa boa por aqui. E eu queria saber de mais gente que faz coisas boas por vários lugares. Gente, muito obrigado por esse espaço. Foi muito lindo. Sempre ouvi falar sobre a Flip Pop e queria muito participar. Ano passado eu estava só assistindo as mesas e hoje eu estou aqui nesse espaço, ocupando enquanto LGBTQIA+, enquanto nordestino também. Que a gente siga nisso sempre, né? Sou autor de Enquanto Eu Não Te Encontro, pelo amor de Deus, compra Enquanto Eu Não Te Encontro, também está disponível em todas as livrarias. Sou autor de O Mar Me Levou a Você, você pode me encontrar em todas as redes sociais, através do @Pedro Ruas, também me encontra no TikTok, falando sobre literatura, autor TikToker, no Spotify, clipes no YouTube, tudo isso. E eu queria, por fim, terminar isso, mandando vocês também acompanharem o Oxe LGBT+, Nordeste, leiam a coletânea Nordeste em Cores, acompanhem Vanessa Pérola, Deco Lipe, Lucas Santana, GG Diniz, Matheus Bandeira, Pablo Prachedes, Eduardo Santiago, Camila Cerdeira, Matheus Ayan, Matheus Monteiro, Laís Lacê, Isabela Vieira, Alex Silva, entre muitos outros nordestinos fodas que estão ocupando esse espaço, fazendo da arte independente ou no mercado editorial tradicional uma chance de estar espalhando nossas histórias por aí. Um beijo e fiquem ligados também que daqui a pouco, quando acabar a mesa, vai ter uma performance minha de desastre saindo em todas as redes sociais da seguinte.
E, gente, só para encerrar, me acompanhe com @primeiraorelha em todas as redes sociais. E aproveitando, acrescentando Lorena Ribeiro do Passos Entre Linhas, Yuri Rebouças e Lira Queiroz, que estão no Vozes Nordestinas, que está com financiamento aberto, e você pode apoiar e fazer a Vozes Nordestinas acontecer. Eu quero agradecer também, além da seguinte, a Se Liga, por ter me abraçado enquanto pessoa nordestina também, mesmo sendo de lá do Sudeste, me abraçou, e é uma casa que eu faço morada. E é isso. Muito obrigado a todos que ficaram aqui com a gente e apoiem Vozes Nordestinas.